Bom dia, pessoal. Eu quero relatar um fato bíblico. A Bíblia fala sobre um homem que estava completamente paralítico. Aquele homem ele foi levado até a presença de Jesus. O mais interessante é que aquele homem, da forma como ele foi levado até a presença de Jesus, porque ele não tinha nenhuma condição de chegar na presença de Jesus, porque era um homem completamente imóvel, né? E veja o que é realmente ter amigos, né? E os amigos dele chegam e tentam colocar ele na presença de Jesus, e eles tentam pela porta, né? Jesus estava numa casa pregando o evangelho e eles tentam colocar aquele homem pela porta, mas eles não conseguem. Então o que aqueles homens fazem? Aqueles amigos, eles fazem uma coisa bem radical, algo assim, né? Eles sobem na casa, né? Destelha a casa e coloca aquele homem na presença de Jesus. E o interessante é que Jesus ele continua pregando, ele não para no momento ali para poder curar aquele homem. Ele continua o seu sermão, né? As pessoas vendo aquela cena, né? Aquele homem na presença de Jesus ali, trazido por aqueles 4 amigos. E Jesus continua, e o homem está lá, né? Na sua cama, no seu leito ali, na presença. Chega um certo momento da pregação que Jesus olha para aquele homem e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. A população, né, se assusta com as palavras de Jesus, quando Jesus diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Bom, mas aquele homem foi levado ali na presença de Jesus porque ele era paralítico, totalmente paralítico. Então por que Jesus, de uma hora para outra, olha para aquele homem e diz: filho, perdoados estão os teus pecados? Interessante que aqueles fariseus que estavam ali, eles começaram a criticar, zombar. Quem é esse aí? Quem é esse que pode perdoar pecado? Esse homem não pode fazer isso. E a Bíblia diz que Jesus ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso íntimo. E ele diz assim: por que vocês estão pensando mal? Por que vocês estão pensando negativamente aí em vosso coração? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade, tem poder para perdoar pecados. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e disse: toma o teu leito, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aquele homem, num pulo só, ele sai, é curado, é abençoado imediatamente. Então, quando Jesus olha para aquele moço, muitas vezes a gente vê muita visão da cura, da libertação, está muito em nós essa questão da cura. Mas Jesus ele nunca olha para a pessoa por uma questão física. Se Jesus curasse aquele moço e não falasse: filho, perdoados estão os seus pecados, aquele moço voltaria para sua casa e continuaria talvez uma vida não muito boa, com muitos problemas. Jesus conhecia o íntimo dele, sabia que ele tinha algo a mais. Ele talvez tivesse ficado atrofiado ou paralítico por alguma situação, por algum problema de adversidade, por algum problema que ele tivesse passado, né? Algum trauma fez com que ele ficasse naquela situação e que seria necessário que Jesus olhasse para ele e perdoasse o pecado dele. Então Jesus, ao perdoar o pecado dele e depois o curar, deu mais uma oportunidade, uma vida diferenciada para ele,
no momento que Jesus perdoa o pecado dele e manda que ele vá para casa tranquilo, em paz. Jesus não só cura o íntimo dele, nós temos muitas pessoas doentes intimamente, ou melhor, no íntimo. Quantas pessoas hoje estão passando um momento depressivo porque teve um problema muito sério no decorrer do tempo, no decorrer dos dias, foi discriminado, teve um amor não resolvido, alguma situação, e isso deixou a pessoa com trauma, com problemas, e a pessoa está depressiva. Quantas pessoas? Tá? Então, muitas vezes a cura interior ela é importante para que as pessoas possam ter uma vida diferenciada. Tá? Jesus, quando ele pega o homem, ele transforma o homem completamente. Sabe qual é a diferença entre Deus e o diabo? Deus, na pessoa de Jesus, ele pega o homem na sua pior situação, uma situação difícil. Então ele vai e transforma, e abençoa, e dá um novo direcionamento para aquele homem. O diabo é diferente. O diabo muitas vezes ele pega o ser humano numa situação difícil e ele faz como se estivesse fazendo com papel de embrulho. Ele pega aquele homem, amassa. Quando aquele homem não serve mais para nada, está prestes à morte, o diabo joga para que aquela pessoa morra. Mas Jesus não, ele faz ao contrário, ele revigora, ele transforma a vida do homem. Então, por isso que é importante confiar, crer e acreditar que tudo tem jeito quando a gente confia e quando a gente acredita no poder de Deus. Quando a gente coloca a nossa fé em ação, Deus é poderoso para nos abençoar. Essa é a nossa palavra de hoje. Quero agradecer às pessoas que estão nos assistindo, que meu sobrinho Samuel Santos. E aí, você está bem, meu querido? Tá? Então, que Deus abençoe vocês grandemente. Que a graça de Deus esteja sobre sua vida. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, que estás nos céus, eu rendo-te graça, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de falar de ti, Senhor, do teu amor e da tua graça. Eu quero orar por todas as pessoas que estão participando e que têm nos acompanhado sempre nesse horário, Senhor. Ó Deus, que a tua graça esteja presente, Senhor. Abençoa Samuel, abençoa a sua vida, abençoa os seus familiares, meu Pai. Que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa abençoar, estendendo as tuas mãos santas de uma forma toda especial. As pessoas que estão doentes, meu Pai, as pessoas que estão sofrendo, precisando de uma renovação, que sejam renovados, que sejam transformados, e que tua graça esteja sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a todos que estão aqui conosco, né? Graças a Deus eu quero que você divulgue esse trabalho. No decorrer do dia, essa live ela tem aumentado bastante. Nós estamos em média de 250 a 300 visualizações. Graças a Deus por isso que nós conseguimos levar esse trabalho a um número bom de pessoas. Que Deus abençoe, tá? Que a graça de Deus esteja com vocês e tchau, até logo.